Bem-vindos ao Adonis Cast, onde empreendedores reais contam a sua história. Eu sou o Tiagão e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado que representa muito aí da nossa cultura, nosso propósito, André Belluno, fundador, junto com seu irmão Diego, da Belluno Móveis, né? Marido da Nubiane, pai da Alice e parte essencial do ecossistema Adonis, como cliente, fornecedor e amigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Thiago. Muito feliz aí pelo convite. Espero que possamos bater um bate-papo, conhecermos um pouco mais, saber um pouquinho da história da Belluno, quem é o André Belluno e conhecer um pouquinho mais também da Belluno, enfim. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo. Massa. Cara, eu fiz questão de ter comigo aqui como patrocinadores e entrevistado pessoas que eu conheço, né? Que circulam no nosso ecossistema como cliente. Você é um cliente da Adonis, eu sou um cliente da Belluno, então eu fiz questão de trazer pessoas que eu conheço o trabalho e que eu admiro muito. E aí agora no decorrer a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Agora eu já vou com a primeira atacada, mano. Vambora. A Belluno Móveis, cara, todo mundo conhece a referência aí no mercado de imóveis, né? Mas quem é o André por trás do CNPJ? Quem é o André? Vambora. O André é um cara de 44 anos, casado, pai da Alice. Sou um cara que tento sempre estar perto de amigos, família. Sempre fui mais emoção do que razão. Empreendedor, sonhador. E o André gosta de esporte, cara, gosta de viajar, gosta de viver, gosta de passear. É um hábito meu, sempre que possível, estar perto da minha família. Principalmente o máximo perto da minha filha, porque nosso dia a dia é corrido, nossa semana é curta, então sempre que possível estar perto dela, principalmente fazendo o que eu gosto e o que ela vem adquirindo a cada dia mais, que é gostar de viajar, de viver a vida é uma só, então nós temos que tentar pelo menos curtir a cada momento que a gente tem. Tem mais experiências, né? Mais experiência do que coisas, né? Justamente, mais experiência, é isso aí, Tiagão. Legal. E conta pra gente aqui, André, o que você fazia antes da Belluno? O que eu fazia, eu ainda faço. Me conta. Muitas pessoas acham que o André Belluno é vinculado hoje através apenas da Belluno, mas não. O André, antes de estar na Belluno, já estava na área da saúde, uma empresa familiar. A nossa empresa já possui 35 anos, é da área da saúde, como eu te falei. Eu sempre fiz a área financeira, formado em ADM, em administração, com ênfase em finanças. Já estava com meu pai na área financeira próximo desde 2001, quando eu entrei com ele. Então eu já estava com ele há quase 15 anos. Eu ainda faço parte da JOF, Ortopedia, que é a empresa familiar, onde meu sócio também, o Diego, também faz parte lá um pouco antes do que eu ainda. Completando desde 2001 até agora 2005, são 24 anos de história de JOF. De JOF. E a Belluno completou esse ano em fevereiro 10 anos, né? Mas eu ainda faço parte, não vou todos os dias na JOF, confesso a ti. Foco um pouco mais na Belluno, né? Ela me ocupa um pouco mais de tempo. Mas o André ainda faz parte da JOF. Os filhos hoje estão fazendo parte da JOF. É uma empresa familiar, uma empresa que eu não pretendo sair porque foi fundada pelo meu pai, então por questão de família, questão de... Seguir o legado. De legado, eu acho fazer parte lá é muito importante, não só para mim, mas para a família toda, com contexto geral. Legal. Tá, fiquei curioso agora, na área da saúde, só conta um pouquinho assim, o que faz, qual que é o principal business da JOF? A JOF hoje é uma fornecedora, distribuidora de produtos de ortopedia, da parte interna. Por exemplo, cirurgia de coluna, quadril, bucomaxilofacial, placa, parafuso, Ilizarov, toda a parte interna. Hoje houve uma necessidade da pessoa fazer uma cirurgia de joelho, de coluna, cirurgia de trauma, que é muito comum, né? Acidentes, enfim, no dia a dia. Toda a parte interna para a cirurgia a gente fornecedora. Móveis é com a Belluno, quebrou a perna, qualquer coisa é com a JOF. É isso aí. Legal, mano. É isso aí. Em qual momento você deu essa virada que você falou, que você começou a falar, pô, você estava trabalhando numa empresa
da área da saúde. Em que momento você falou, pá, não, eu vou para os móveis planejados? Um pouco antes de eu entrar para móveis, eu já me identificava como uma necessidade. Identificar que eu tinha uma necessidade de buscar algo a mais, né? Eu acabei deixando o meu setor financeiro avançado, a gente aplicou em sistema, onde eu fazia com que o sistema acabasse me deixando com tempo ocioso. É normal, né? A gente busca sempre inovação, com tecnologia, e esse tempo ocioso fez com que o André começasse a pensar... 10 anos atrás você já conhecia inteligência artificial. É isso? Não. Ainda não. Mas a informática, de certa forma, o sistema, de certa forma, te deixa confiável em fazer com que o computador trabalhe para ti, né? Então, eu tentei sempre, no meu setor, na minha parte financeira, avançar o máximo possível e eu comecei a ganhar tempo. E quando estás com a mente limpa e tempo, tu começa a pensar. E começa a ver que tem potencial para isso, capacidade. E eu comecei a me envolver com pequenas coisas, né? Uma consultoria para um amigo ou outro, que eu já estava envolvido. Eu comecei a me envolver com a construção civil, devagarinho, com investimento, né? Como participações em cotas, até que surgiu uma oportunidade de negócio familiar que me posicionou no ramo de imóveis sob medida. Aí, família de novo entrando no negócio. Justamente, família. E essa oportunidade de negócio fez com que eu fizesse um estudo de mercado, um estudo médio, identificasse que o móveis, naquele momento, lá em 2014, era um segmento em expansão e era um segmento principalmente muito carente. Mas carente de marcenaria de alto padrão. Foi ali que eu me identifiquei, ali que eu vi uma carência muito grande. Legal. E eu achava que você era o André Belluno e não é, né? O teu sobrenome não é Belluno. Não é Belluno. Conta pra mim, rapidinho, a história do nome. Da onde surgiu o nome Belluno? Quando a gente fundou a empresa, a gente buscou um nome que tivesse um vínculo familiar. E nada mais justo que a gente puxasse da raiz, né? Então a gente começou a ver possibilidades de nomes e logo em si, em poucos minutos, a gente identificou por ser família italiana, a nossa família possui tudo dupla cidadania, a gente começou a buscar os nomes italianos. E aí, muito rápido de novo, veio o nome Belluno. Belluno é a cidade da Itália, onde a minha bisavó nasceu. Então a gente tentou fazer uma homenagem à família, uma homenagem. Eu queria um nome que não tivesse um segmento ainda. Belluno era um nome novo, não tinha nenhuma empresa vinculada a esse nome. Outros nomes também eram vinculados ao sobrenome Belluno, sobrenome a família, né? Uhum. Que veio da Itália. Mas no contexto geral, entre as duas ou três opções, o nome Belluno sobressaiu. Casou e foi muito bem, escolha. cara. Foi feito para móveis sob medidas finos, né? Justamente. Se a gente pode dizer assim. Que legal, mano. Quais foram os maiores desafios no início da Belluno ali? Eu tive a ideia, tive o insight, ocorreu essa oportunidade familiar de novo. Depois eu quero conversar sobre isso com você, porque trabalhar em família é algo que muita gente às vezes não acredita que pode dar certo, né? Sim. E no teu caso aí é um caso de sucesso. Quais são os desafios? Assim, o principal desafio, então, qual foi o principal desafio que no começo você podia ter falado, opa, não vou aí porque vai me dar problema? Porque às vezes a gente sonha em algumas coisas e aí a gente identifica alguns problemas e deixa de dar o passo, né? Mesmo que às vezes Deus tenha colocado as coisas no nosso caminho, a gente como humano aí fala, opa, não vou. A gente tem medo às vezes de arriscar. Teve algo que te deixou com medo ou você sempre teve certeza? Não, a Belluno vai ser um negócio da minha vida. Tiago, em relação à certeza, nós nunca vamos ter certeza, né? A gente sabe que confiança, vamos dizer, confiança. Existe uma confiança muito, muito grande, né? Mas o maior desafio da Belluno foi manter as portas durante 12 meses. Eu já sabia que a gente ia enfrentar algo muito forte, porque quando a gente fundou a empresa e a gente começou a fazer o estudo, era meados de setembro de 2014, ano do mensalão. O país já estava balançado, né? O Brasil já estava sofrendo uma recessão considerável e mesmo assim, mesmo com todo o apoio que eu tinha da família, já existia comentários falando, cara, vocês vão entrar no momento delicado do país, né? Principalmente quando lida com mão de obra, com tecnologia, aluguéis, enfim.
mas a certeza é tão grande daquilo que tu entra de cabeça que eu sabia que daria certo. Eu sempre depositei energia que vai dar certo. Mas o desafio era esse, era manter os 12 primeiros meses, sabendo que para todo empresário, os 12 é o que mais complica, né? Porque tu é novo, ninguém te conhece ainda, quem era o Beluno naquele momento, ninguém sabia quem era o André, então tudo teria que ser novo. Abrir as portas no mercado extremamente competitivo é sempre muito delicado. Imagino. Sei bem como é essa jornada. Agora me diz uma coisa, fugindo um pouco da questão ali, Beluno. A Nubiane trabalha com você. Inclusive, eu conheci ela antes de te conhecer, né? Depois eu vou contar um pouquinho dessa jornada e por que eu me encantei pela Beluno, né? O quanto você considera que trabalhar ao lado da esposa te faz crescer? Como empresário, como homem. A gente sabe que tem obstáculos. Eu também sou sócio da minha esposa, mas eu vejo muito, cara, até amigos, homens falando, não dá certo trabalhar com mulher. E a gente sabe que pode dar certo. Então, eu quero entender o que ela te faz crescer e o ponto positivo de tudo isso. Não vamos mexer em formigueiro também, falar dos negativos, né, André? Vamos falar só de positivo. Vamos embora que o positivo tem que ser muito superior ao lado negativo. Tiago, o trabalhar em família não é fácil, né? Eu vou começar por ali. Muitas pessoas acham que é fácil, mas não é, porque lida com intimidade o dia inteiro. Tu acorda em família, tu passa o dia todo em família, trabalhando, tu volta para casa e é a mesma família que estava o dia todo contigo. Mas um dos requisitos que eu montei a Beluno no início é que a minha esposa Nubiane estaria junto comigo. Doa que doer, ela estaria junto comigo. Não teria como começar uma empresa sem ela, porque ela faria uma parte super importante enquanto eu faria outra. Eu tinha necessidade que ela estivesse junto comigo. E o fato da Nubiane não ter experiência no segmento de imóveis também, e eu também na época não tinha, quando a gente entrou não tinha, era muito leve, né? Era muito básica a nossa experiência, ambos, e vinha uma conexão muito grande que ambos queriam ajudar um outro. Então, constantemente, todo dia a gente aprende muito, até hoje, juntos, né? Mas o trabalhar em família, mais uma vez eu falo, é delicado, mas da mesma forma é grandioso. Crescer junto, adquirir junto, somar, ter experiência, viver é muito. Quem mais confiado que a pessoa que você escolheu para viver o resto da tua vida, justamente, né? E a Nubiane é meu braço direito e esquerdo, são minhas pernas, é tudo que eu tenho hoje, é ela. Posso dizer que nos últimos anos a Nubiane cresceu muito, não só como mãe, como esposa, mas como diretora comercial. Ela mostrou que não importa a idade, não importa o teu estudo, o conhecimento, quanto foca, quanto tem fé naquilo que tu quer, quanto deposita energia, quando vai atrás dos teus sonhos, ela mostrou ser muito mais do que eu poderia imaginar. Hoje eu falo que a Nubiane ela superou qualquer expectativa que eu tinha sobre ela. Então hoje ela é uma pessoa fundamental para mim. Hoje o nome Beluno representa muito a cara da Nubiane, porque ela soma hoje muito junto comigo. Que legal. Tá vendo, mano? Você que pensa que não pode dar certo trabalhar com a tua esposa, cara, você tá enganado. Não é fácil. Eu também sou sócio da minha esposa e eu não vejo hoje essa empresa sem ela, comigo. Dividindo as dificuldades, sim. Eu acho que a gente tem que organizar o tempo, né? Eu falo para elas, chegamos em casa, hora de jantar, a hora que a gente tá na mesa, esquece trabalho, né? Porque senão a gente deixa os problemas do trabalho vir para casa. Aí que pode atrapalhar a relação, né? Mas que legal, cara. Mas, Thiago, importante falar sobre isso, né? É muito comum o casal trazer para dentro de casa coisas da empresa. Durante um bom tempo, né? Eu vou te falar que não foi meses, foi anos. Era muito comum trazer dificuldades e superar isso dentro de casa é muito difícil, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que às vezes separar o lado pessoa jurídica e física é uma necessidade, né? Então, ao entrar na porta hoje, a gente sabe exatamente o momento que a gente pode falar sobre empresa e o momento que a gente não tem que falar sobre empresa. Isso é maturidade, né? Maturidade. Então, com o tempo ela chega e hoje a gente sabe exatamente em que momento a gente pode falar sobre algo que é necessário falar, que tem necessidade, e quando a gente encerra o nosso dia, o nosso horário, e no outro dia a gente volta a falar sobre aí empresa. O pai e mãe entram em ação.
É isso aí. E os esposos, que legal, cara. A liderança é algo que sempre me chamou a atenção. Tá? Eu vou contar um pouquinho do que me encantou na Beluno. Né? Quando a gente teve a possibilidade de estar nesse espaço, já tinha móveis, era uma clínica antes, e a gente tinha um desafio muito grande, que era trocar os móveis de lugar, porque eu precisava mudar tudo, mudar a energia. Era uma clínica feminina, transformar num espaço masculino. E a hora que eu olhei os móveis, a hora que eu já vi o nome Beluno, eu falei, nossa, essa empresa aí deve ser a mais top. De verdade mesmo, a hora que eu vi o nome, eu falei, cara... Aí a nossa arquiteta Dani, um abraço, maravilhosa. Ela falou, não, eles são tops, eu vou falar com a Nubiane e a gente vai dar um jeito de mudar. E eu sei o quanto é difícil o horário e vocês encaixarem as coisas. É uma coisa que a gente conversa até hoje. Ô André, preciso fazer tal coisa, Thiagão. Cara, setembro do ano que vem, né? Isso é o sucesso. A sua agenda sempre cheia e você conseguindo entregar. E a gente conseguiu em tempo recorde mudar os móveis de lugar com uma equipe que eu nunca imaginei ver uma equipe tão engajada assim de montadores. Porque a gente vê muita coisa no mercado, já passou por montagem de apartamento que atrasou tudo, deu tudo errado. E os caras vinham com coisa errada e montava errado, e montava de ponta cabeça. O pessoal despreparado e a tua equipe chegou aqui, cara, e resolveu. E todos os pontos que eu precisei, cara, vocês deram um jeito de fazer. A Nubiane falou, Thiago, só precisa adaptar isso aqui e vai ficar assim. Vambora, preciso fazer. E, cara, saiu tudo de uma maneira muito, muito especial mesmo. Então isso é realmente um depoimento de um cliente teu que me fez abrir. Eu falei, caramba, dá para ter uma liderança e exercer uma liderança boa e ter uma empresa que tem a cara dos mesmo com a mão de obra, que é uma mão de obra muito difícil, eu imagino, né, de você ter engajada. Mas legal, isso era mais um depoimento meu como cliente. Então, e como você enxerga isso, essa gestão de pessoas num mercado tão carente de mão de obra qualificada, André? Thiago, o fato de ter uma equipe altamente qualificada hoje, né? Claro, a gente sempre tenta ser o melhor a cada dia, mas ter uma equipe unida, eu acho que é a base de tudo. Talvez hoje o colaborador olhe para a diretoria e vê que ambos, sendo eu ou a Nubiane, enfim, a gente ama aquilo que a gente faz. A gente faz com muito amor. E é impossível que eles não consigam ver isso diariamente, né? Porque a gente tem uma gana muito grande pela empresa, a gente trata a empresa como algo muito especial para a família Beluno, né? E eu acho que essa energia contagia eles também, de certa forma. Mas estar sempre muito perto deles. Eu acho o grande objetivo meu e da Nubiane, e hoje dos encarregados, que eu confio muito, é sempre poder dar uma atenção para aquelas pessoas que somos junto. Porque a empresa Beluno não é tocada por mim, pela Nubiane, pelo Diego, né? Ela não é 3, 4 pessoas, 5. A Beluno hoje tem 56 pessoas e cada pessoa tem a sua importância dentro dela. Então a gente respeita o espaço de cada um, a gente tenta fazer o melhor para todo mundo, para que todo mundo se sinta muito bem, sabendo que temos um ambiente harmônico, uma energia boa. Claro que toda empresa tem os seus altos e baixos, né? Equipes altos e baixos, é normal isso aí. A mão de obra é algo muito delicado nos dias de hoje. Sempre foi, mas a cada dia isso está sendo mais desafiador, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a liderança é isso, é tentar fazer sempre o melhor para todo mundo, e eles enxergam e sabem que a gente faz o melhor. E assim, o melhor, quando eu falo, Thiago, o melhor para todo mundo. Tentar agradar o máximo que a gente pode, tentar remunerar o máximo que a gente pode, tentar dar meios de o trabalho melhores. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, principalmente dentro da Beluno hoje. Mano, só para o pessoal ter uma ideia. Hoje, André, cara, sou teu brother, irmão. Eu preciso fazer a cozinha planejada da minha casa. Para quando que a Beluno vai conseguir fazer esse projeto para mim? Hoje o prazo tá para outubro. Outubro. Hoje eu poderia estar atendendo a partir da segunda semana de outubro. Porque você preza muito pela... Você não pega serviço se você não pode entregar no prazo. Justamente. A gente encerra a agenda bem cedo. Todos os anos é muito comum, entre 4 a 5 meses do ano, restante a gente fecha a nossa agenda. 2024 foi um ano atípico, porque nós fechamos na segunda semana de julho. Fechamos o ano. E isso foi
Foi um ano atípico, né? Geralmente é 4 ou 5, mas não 6 meses antes. E esse ano, apesar de desafios do ano, um pouco mais desacelerado, mas a gente tem uma demanda bacana, a gente tem muita parceria com muitos arquitetos, né? Então isso facilita um pouco também a nossa agenda. Mas hoje nós estamos passando a semana de outubro e fecha muito cedo. O ano fecha muito cedo porque, principalmente o final do ano. Exemplo, eu não estou com dezembro em aberto, eu estou com dezembro fechado. Fechado. Então, para eu poder atender hoje, eu tenho uma parte de outubro, uma parte de novembro e a primeira semana de dezembro. Dezembro é o mês que fecha mais rápido. Beleza, Andrezão. Cara, me conta uma curiosidade aqui. Você sempre foi um cara que gostou de se cuidar da sua aparência ou depois que abriu a Adonis que aí você voou? Conta pra gente aí. Sempre fui. O André sempre foi vaidoso. Eu acho que eu sempre fui envolvido com esporte desde cedo. Quem é envolvido com esporte geralmente está vinculado a uma alimentação correta, né? Mas eu sempre me cuidei na medida do possível, né? Eu me cuidei. Mas eu confesso que para o homem sempre foi muito delicado, porque para o homem se cuidar ele precisava estar dentro de um espaço feminino. Era muito comum a estética feminina e aquilo que o homem poderia fazer, né? E eram procedimentos muito pontuais, né? E conhecer a Adonis, ela mudou esse cenário, porque hoje o homem ele pode contar com uma clínica altamente qualificada que atende basicamente até onde eu sei que vocês atendem, tudo vocês fazem aqui dentro, né? Então, cuidado do cabelo ao pé. Então, isso é muito bacana porque faz com que o homem se sinta melhor, sabendo que entra num espaço que só tem homem, né? Que tem uma equipe altamente qualificada e a gente confessa, se cuidar não tem nada a ver com idade, Thiago. Se cuidar, tu começa a se cuidar desde cedo, porque tu não vai se cuidar depois que tu estiver ruim. Então, tem muita coisa que hoje eu olho para trás, eu poderia ter começado antes, mas não tinha nenhuma Adonis para a gente poder. Já que você falou de olhando para trás, se você pudesse mandar uma mensagem, cara, pro Belluno ali de 10 anos atrás, ou quem mais para trás um pouquinho, aquele surfista ali de 20 anos que ainda estava. Botar 10 anos, pode ser 10 anos. 10 anos, cara. O que você faria? O que você falaria para você hoje? Difícil falar sobre nós mesmos, né? Uhum. Mas há 10 anos atrás, cara, eu posso dizer que para ti, com 34, eu ainda era um molecão. Eu pensava no futuro de uma forma mais leve. A palavra que eu vou te falar agora tem que olhar pelo lado bom. Eu tinha uma ambição de ter uma vida bacana, mas eu pensava de uma forma muito mais simples com 34 que hoje com 44, né? Olhava de uma forma mais leve, eu enxergava as coisas de uma forma mais simples, talvez assim, Thiago. Difícil até achar palavras para falar sobre isso, mas com 34 realmente eu pensava de uma forma muito mais leve, porque há 10 anos atrás eu não tinha ainda Alice, né? Isso que eu ia perguntar. A Alice fez parte dessa mudança de mentalidade, muda tudo. André, com 34 eu era um guri, cara. Eu trabalhava com meu pai já há bastante tempo com ele ainda, né? Mas eu pensava muito em mim. Eu me cuidava fisicamente, mentalmente, era muito vinculado ao corpo, saudável, surfei a minha vida inteira, desde novo. No meio do caminho sempre busquei outros esportes vinculados para até me ajudar no meu o principal, que sempre foi o surf. Mas se eu fosse dar um conselho, amadurecer de uma forma mais rápida, criar uma família, porque era isso que estava faltando talvez em mim, realmente. Ter uma família, ter por quem correr, né? É isso aí. Ter um legado para deixar, cara. Justamente. Que legal. Cara, eu acho assim, o homem ele tem algumas fases na vida dele e às vezes com 35 anos, cara, a gente é um molecão mesmo, às vezes até os 40, eu digo por mim, até os 40 eu já era casado, tinha filho, mas cara, eu ainda me olhava no espelho e eu achava que era o mesmo Thiago de anos atrás. E aí às vezes você toma teu corpo, ele começa a te dar alguns sinais, opa, peraí. E aí você olha, a gente estava até conversando sobre isso, você olha
Pô, você tem mais estrada do que horizonte. Se você pegar a média de vida do homem brasileiro é de 75 anos. Né? Então o cara começa a pensar, como é que eu quero chegar nesses 75? Não é que eu não preciso viver até os 200, mas se eu viver até os 80, eu quero viver os 80 bem. E o que você acha que o esporte, ele te preparou mentalmente, mano, pra você enfrentar a pressão do dia a dia de ser empresário e empreendedor no Brasil, que não é fácil, né, mano? Eu imagino você tá com uma agenda cheia de casas de alto padrão e existem clientes, mas na maioria eles são exigentes, é o sonho deles, certo? O cara comprou uma casa. Ele quer mobiliar ela do jeito... Ela, né? Na verdade, é a mulher que dá esses detalhes. E ela quer que tudo saia da maneira mais perfeita. Então, você tá lidando com o sonho das pessoas. Como que o esporte te ajudou, cara, a lidar com isso? Porque é uma pressão, né, mano? Todo dia, né, Thiago? Lidar com sonhos é isso. Existe um grau de exigência cada vez mais alto. Antigamente, eu confesso, logo que eu abri a Beluno, a mulher talvez era 80-20, lei de... Pareto, como se fala, Pareto. Né? 80% da mulher sempre somou nessas opiniões de móveis, cores, detalhamento, e talvez o 20% de homens. Hoje mudou. Hoje eu vou te falar que praticamente hoje quase um meio a meio. Tá? O homem teve muito abertura, soma muito, né? Tem muita opinião. Então essa exigência acaba sendo de duas pessoas, não só de uma só, né? Que era mais a mulher em cima disso. Lidar com o público de alto padrão é isso. É todo dia uma missão, todo dia tentar fazer o melhor para todo mundo. A gente não acerta tudo, sempre não existe isso, né? Não existe perfeição, mas com certeza a gente nasce todos os dias para matar um leão e acorda todos os dias para fazer o nosso melhor todos os dias. Tu acha que esse trabalho teu, assim, olho no olho, esse contato direto com o teu cliente, essa verdade que a gente vê, isso ajuda bastante na hora de uma crise, né? Não tem não entregou, atrasou, o entregador aconteceu... Sim. Né, isso... Os pequenos imprevistos que acontecem hoje na Beluno, o cliente não tem nem como, ele sabe que a gente fala a verdade, a gente fala a verdade de uma forma clara, transparente, né? Porque a gente tem um controle, um processo que nos permite ter cada vez mais transparência caso venha acontecer um atraso, qualquer coisa vinculada a isso. Então a gente tem é muito bem organizado, vamos dizer assim. Então dificilmente a gente tem um atraso por algo banal, né? Mas vinculando um pouquinho mais a mente ao esporte, é isso, cara. Eu acho que o esporte faz com que a gente desacelere um pouco. Ainda mais o surf, né? E ainda mais o surf, porque o surf tem água no mar, né, cara? E a água te descarrega, te dá energia e descarrega coisa ruim. Você consegue manter um ritmo legal de surf ainda, mesmo nessa correria maluca? Não, eu confesso que nos últimos 2 anos o surf veio desacelerando de uma forma natural, os compromissos vieram aumentando. A Alice também, por estar cada vez mais ganhando idade, puxa cada vez mais a nossa atenção. Mas eu tento aos finais de semana, quando tem onda, quando permite, né? Mas eu acabo vinculando o meu esporte, o surf, uma viagem. De vez em quando uma viagemzinha só para surfar pra dar uma faz com que essa bateria recarregue de uma forma bem diferente. Mas o nosso dia a dia é isso. Né? Hoje não tem mais como surfar dia de semana como há anos atrás, como 10 anos atrás. Pegava o carro, tem onda, vamos, né? Dava uma escapadinha no meio da semana, acordava bem cedinho. Era diferente, né? Hoje o surf é muito cedo. O cara acorda às 5 da manhã, tu chega na praia às 5h30, 20 para as 6, tu cai na água 20 para as 6, tá saindo 7h30 e 8 horas, 8h30 tá na empresa, ninguém sabe que tu foi surfar. Então é assim que funciona, né? Ainda mais aonde a gente mora. Hoje o Palhoça Guarda é 25 minutos. Pelo menos, né? Bota meia hora. Se o bolo dos cavalos contribuir, né? Mas é contra fluxo, né? Daqui para lá não tem. Uhum. Então, se tu quiseres hoje surfar, de manhã tu pode surfar todos os dias, basicamente, para quando tu chegar na empresa 8 horas, 8h30, tu vai ter o teu dia vai começar de uma forma bem diferente. Com certeza, né? Com certeza. Cara, quando eu mudei para cá, eu surfava todos os dias. Foi algo que eu fui abandonando, né, aos poucos, e hoje, cara, eu sinto falta disso, entendeu? Eu tenho vontade de voltar, mas a gente vai... Quanto mais tempo você fica sem exercer uma atividade, mais difícil fica de você retomar ela, né? Assim com musculação, assim com todos. Então, a gente tem que arrumar, às vezes, alternativas, né, de esportes que a gente possa fazer todo dia para oxigenar. E eu acredito que o esporte, ele ajuda muito o empresário. Eu ouvi um
um estudo, um padrão, né, de pessoas muito bem-sucedidas. Muitas coisas não tem padrão. Um veio daqui, outro veio dali. Mas uma coisa é padrão entre todo mundo, que é: todos praticam atividades físicas regularmente. E eu acho que essa vai ser a briga daqui pra frente, cara. É longevidade. É o cara poder aproveitar tudo que ele conquistou. Porque muitas vezes a gente trabalha, coisas, adquire. E aí, a hora que eu costumo falar, a hora que a foice bater, meu irmão, você não vai levar nada. Então, pô, cara, eu preciso de tempo agora. Tempo é o meu recurso mais valioso, né? É que hoje, na verdade, exemplo, academia hoje, né? Hoje o André não malha para cuidar fisicamente, é mais mentalmente. É autonomia, né, mano? Pra gente ter mais autonomia aí. E uma coisa é vinculada à outra, né? Claro que a gente pensa do lado estético, mas malhar, jogar uma bola, ir para surfar, tá fazendo melhor a tua mente que fisicamente. Físico é uma consequência, né? O esporte vai te dar o melhor físico, né? Mas a tua mente tá ganhando muito mais com isso. E eu acredito também que quando a gente chega a uma certa idade, dessa maturidade masculina, você já não tá mais preocupado tanto com o que os outros vão pensar de você, né? Você não quer fazer nada, vou ficar forte porque, né, eu quero isso, porque o outro ali... Cara, você tá nem aí pro que os outros vão pensar, e você começa a fazer coisas que vão te edificar, né? Vão te aproximar de valores mais fortes, assim. Você começa a entender mais, se espiritualizar mais, para você poder deixar o que é mais importante. Não sei se você concorda comigo, mas hoje o principal legado que eu quero deixar para minhas filhas não é o dinheiro. Isso elas podem conquistar, né? É realmente, pô, olhar e falar: pô, meu pai foi um cara de valores assim, assim, assado, um cara de Deus, deixar que elas sigam num caminho de prosperidade, né? Eu acho que vão lembrar de ti. Exatamente. Esse acho que é o ponto, né? Porque senão a gente acumula coisas e na hora que você morre, elas brigam, né? E ainda dá problema. Porque a conquista, ela é boa. Ela, de certa forma, ela vai te ajudar. Lógico, a tu poder viver melhor com a tua família, tu poder dar o melhor para eles. Mas nada importa tu adquirir tudo e não ter o lado da vivência. Não ter saúde, né? E não ter saúde memória efetiva. Exatamente. Então isso tem que ter o equilíbrio, né, Thiago? O equilíbrio acima de tudo. Tem momentos na vida que a gente tem que desequilibrar, né, André? Não tem jeito. Sim. Pô, você iniciou uma empresa, você iniciou um projeto, chega uma hora que você vai desequilibrar em algum ponto, né? Mas sabendo que, pô, uma hora eu vou fazer isso aqui agora, eu vou tracionar nesse momento, mas eu não posso esquecer aqui. Dá tempo de recuperar. Dá tempo de recuperar. Dá. Não pode deixar que fique tão para trás, que você fique com um abismo, às vezes eu vejo, às vezes, famílias que elas têm um abismo tão distante que, cara, você não recupera mais. Depois que teu filho foi pra vida, porque a gente vai criar ele pra vida, Justamente. Você não consegue recuperar esse carinho, essa conexão entre pai e filho. Então é legal a gente ter essa percepção. Quando eu falei ali, Tiagão, que dá para recuperar, eu digo assim, ó, realmente tu foca, né? E eu no Biane passamos anos focados na empresa. A Alice sempre uma criança muito esperta e ela identificou realmente essa carência minha da Nubiane por sair muito cedo de casa, por chegar muito tarde em casa. Ela falou: papai, fica comigo hoje, mamãe fica comigo. Ela realmente ela teve um período de carência dela. Mas eu falei, às vezes para tu conquistar alguma coisa e tu dar um up, tu tem que abrir mão. Doa que doer. E a Alice, ela pagou um pouco o preço da ausência minha do ambiente durante um período, mas hoje a gente tá tentando recuperar isso. Tá mais próximo dela, né? E é claro, passado não se recupera, né, Thiago? É difícil, a gente fala sobre isso, se recuperar, mas passado não volta mais. Mas mesmo assim... Você consegue construir um futuro diferente. Né, e elas são espertas, elas conseguem entender e ter... elas entendem, elas sabiam. A gente sempre conversou muito com a Alice sobre isso, né? Papai não pode porque o papai tá trabalhando para poder dar o melhor para ti, para poder passear os finais de semana. Enfim, a criança entende, né? Falar com calma, falar devagarinho, olhando nos olhos. Poder ver o Mickey uma vez por ano. Mais ou menos isso. Que legal, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mano. Eu quero ir um pouco mais além do empreendedor, André. Vamos falar do cara por trás dessa marca aqui. Mano, se hoje fosse teu último dia e você só pudesse deixar uma palavra, uma verdade pro mundo, o que você diria, mano? Uma frase? Cara, uma verdade pro mundo, uma mensagem pra Alice. Eu vou mais fundo agora. Agora eu vou... Você precisa deixar uma mensagem, filha.
Tá aqui a mensagem que vale ouro. Leva pra tua vida. Falar nela, o olho já lacrimejou. Né? Uma mensagem, vou falar para todo mundo. Se eu falar para Alice, a lágrima vai descer. Viva cada momento, cara. Trabalhe com honestidade, com transparência, sabedoria, foco naquilo que tu deseja, sonho, né? Eu sempre vi meu sonho, sempre fui atrás do meu sonho, mas trabalharmos com honestidade, sendo honesto. Gente, é difícil falar. Viva a vida é uma só. Eu passei boa parte da minha vida trabalhando e deixei de fazer muita coisa. O tempo passa e não volta mais. Então, se fosse para deixar uma mensagem, eu ia dizer: curta, trabalhe e viva. E valorize muito, principalmente as pessoas que têm mais idade. Porque essas pessoas estão cada vez mais próximas, né, de deixar de partir. Então, valorize isso. Eu acho que teu amigo da tua idade, pessoas abaixo de ti, tem uma vida longa ainda, que tu vais ter momentos para estar curtindo mais com eles. Mas hoje eu tento, pelo menos, estar mais perto dos meus pais. Né? Eu sei que é difícil, nossos compromissos, mas hoje eu sei exatamente abrir mão de um ciclo de amigos onde eu sei que vou ver ele amanhã, e eu sei que talvez meus pais eu não vou ver. O último abraço pode ser o último abraço mesmo, né? Justamente. Então hoje eu tento estar o máximo perto deles, sempre. Essa é a minha mensagem que eu deixo. Compartilho 100% aí com você. E, mano, e se você pudesse sentar com qualquer pessoa aí da história, qualquer personagem, pode escolher qualquer um ali, vivo ou morto, que te inspira, quem seria e que pergunta você faria? Que você às vezes não teve nem coragem de perguntar pra você mesmo. Pode escolher qualquer cara, um esporte, qualquer ídolo que você tenha pra fazer uma pergunta pra ele. Quem seria e qual seria a pergunta? Talvez te surpreenda falando isso. Talvez tu nem espere que eu comente sobre isso. Mas, incrível que pareça, a pessoa pelo qual eu sempre me inspirei foi eu mesmo, Thiago. Eu não tenho hoje uma pessoa como referência que eu me inspirei. Eu tenho uma carência disso. Isso eu confesso a ti. Eu tenho uma carência. E a pessoa que eu sempre tentei me espelhar foi eu mesmo. Quando eu me olho no espelho, cara, é eu. Porque eu sempre acreditei muito em mim. Eu sei que muitas pessoas hoje que vê onde eu estou, talvez pensem que eu tive sorte. A sorte ela caminha junto com a gente, né? Mas a competência não. Então eu sempre falo isso. Eu sempre me inspirei em mim, eu sempre acreditei em mim. Eu acho que eu tenho muita coisa boa e eu só faço bem. Então por que não acontecer as coisas boas comigo também? Autoconhecimento. Também. Então eu sempre tentei batalhar em cima de mim. Eu sempre busquei uma pessoa como referência e eu nunca encontrei uma pessoa como referência. No todo, eu falo. Uhum. Eu sempre me baseei em cima de pequenas referências. Mas quando falasse, veio alguém de início assim, não vem. Vem um pouco de legado de várias pessoas que me deixaram. Né? Isso sim, vem. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. De amigos, pessoas que eu conheci, sim. Palestrantes que eu fui, curso que eu fiz, professores de faculdade. Enfim, isso vem. Um monte de gente. Mas quando eu falo alguém como referência, com toda a humildade do mundo, a mim mesmo. Show de bola, André. Cara, sensacional. Cara, obrigado por tanta entrega mesmo, tanta sinceridade. Dá pra ver esse xenonzão aí. Dá pra ver o quanto humano, assim, quanto você se emociona e sente cada coisa que você falou. Acho que isso é muito legal. Eu acho que é muito bacana a gente poder trazer o que a gente é de verdade, né? Longe, a gente tá com câmeras aqui, mas realmente você é assim, né? Você é o mesmo aqui do que o mesmo que eu encontro aqui, que a gente se encontra na rua, que a gente conversa. Você é o mesmo cara, sempre alegre, sempre cordial, sempre educado. E, cara, você entregou bastante aqui para esse episódio hoje. E, cara, deixa um recado aí pra galera, o Instagram da Beluno, quem quiser fazer móveis, onde que eles podem te encontrar, seguir teu trabalho. Obrigado, Thiago. Foi um convite que fiquei bem ansioso para vir bater um papo. Fazia bastante tempo que eu não falava sobre mim.
falar um pouquinho mais sobre Aconteceu quem é o bastante André. coisa, né, mano? Para não acontecer o podcast, falei, não, nós vamos tempo, fazer, cara, nós vamos fazer. Obrigado, fico muito feliz. Eu fico feliz em as pessoas do outro lado lá, conhecer um pouquinho mais do André. Não o André Belluno, mas o André Silveira, como pessoa. Para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da Belluno, hoje o Instagram acaba sendo uma ferramenta muito importante. A gente posta diariamente o nosso dia a dia. Siga a gente lá, belluno.móveis. Tenho certeza que vocês irão viajar um pouquinho dentro do universo Belluno e conhecer um pouco do nosso trabalho, aquilo que a gente ama. A gente faz com muita paixão porque a gente ama aquilo que a gente faz. Legal. É isso aí, Tiagão. Obrigado. É isso aí. Faz parte da família. E família Adonis, se vocês gostaram desse episódio, segue a gente aí no Instagram, segue a Belluno, certo? E, cara, compartilha com um amigo. Se fez sentido para você alguma dessas mensagens poderosas que o André deixou, compartilha, passa para frente esse conhecimento. Um abraço, pessoal. Obrigado.